Exercício número 1 da aula 93 do terceiro ano do ensino médio. Um polígono regular apresenta a soma dos ângulos internos igual a 1440 graus. O número de diagonais desse polígono é de... Bom, primeiro vamos relembrar o que significa a diagonal de um polígono. Então, vou desenhar aqui um quadrilátero, certo? E esse quadrilátero, eu posso representar as diagonais dele como sendo um segmento que vai de um vértice ao outro sem ser o lado. Ou seja, é aquele segmento de reta que passa por dentro do polígono, certo? Então, por exemplo, esse quadrilátero, ele possui exatamente duas diagonais. Quando nós vamos representar, por exemplo, um triângulo, no triângulo não possui nenhuma diagonal, porque não tem nenhum jeito de eu traçar um segmento ligando um vértice ao outro sem ser os lados do triângulo. Por isso que o triângulo não possui diagonal. Mas existe uma fórmula para a gente calcular as diagonais de qualquer polígono? Sim. Por exemplo, se fosse um pentágono, um hexágono. Sim, né? Então, o número de diagonais de um polígono é definido como sendo o número de lados, que nós vamos representar por n, vezes n menos 3, dividido por 2. Então, com essa fórmula aqui, nós conseguimos descobrir quantas diagonais tem qualquer polígono que nós formos desenhar. Certo? Então, esse aqui representa o número de diagonais. Tudo bem. Está pedindo o número de diagonais do polígono. Só que para saber o número de diagonais, eu preciso saber o valor de n, que representa o número de lados. No entanto, o exercício não diz. O exercício só diz que a soma dos ângulos internos deste polígono é de 1440 graus. Ora, como assim soma dos ângulos internos de um polígono? Então vejamos aqui, ó. Vamos representar agora a soma dos ângulos internos. O que é um ângulo interno? Então vou representar novamente essas duas figuras aqui. Vou representar um triângulo, tá? O que significa a soma dos ângulos internos? Significa a soma desses ângulos aqui, ó. Esses ângulos aqui de dentro. Nós já aprendemos há algum tempo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é exatamente igual a 180 graus. Certo? E agora, de um quadrilátero, vou desenhar aqui um retângulo. A soma dos ângulos internos de um retângulo, nós sabemos que ele possui 4 ângulos de 90 graus, e a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é exatamente 360 graus. Mas será que existe uma fórmula em que seja possível eu determinar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Por exemplo, se eu desenhar um pentágono, um hexágono, um icoságono, será que existe uma fórmula? Sim. E qual é essa fórmula? Ela diz o seguinte, ó, que a soma dos ângulos internos de um polígono nada mais é do que 180, que representa 180 graus, vezes n menos 2. Então, por exemplo, o que é o n? O n representa um número de lados, certo? Então, se for um triângulo, 3 menos 2 vai dar 1. 1 vezes 180, claro, 180 graus. Se for um quadrilátero, 4. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360. Então, com esta fórmula da soma dos ângulos internos, eu consigo descobrir qual é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Vejamos o que diz o problema e se essa fórmula me ajuda a resolver. Nesse exercício está dizendo que a soma dos ângulos internos desse polígono é 1440 graus, que é igual
a 180 vezes n menos 2. Vocês perceberam que se eu tenho a soma, só me falta descobrir o valor de n? Se eu descobrir o valor de n, que é o número de lados do polígono, eu posso substituir na fórmula das diagonais. E aí sim, eu descubro o número de diagonais. Então vamos lá. Esse 180 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vou ter 180 aqui, ó. O que sobra do outro lado? Apenas n menos 2. Então vou pegar lá o 1440 graus e vou dividir por 180. Eu vou chegar a um resultado de 8. Então aqui vai dar 8 igual a n menos 2. Se o meu objetivo é descobrir o valor de n, esse menos 2 vai passar para o outro lado. E ele vai passar somando. Então, qual é o valor de n? O n é igual a 10. Significa que esse polígono tem 10 lados. Ou seja, é um decágono. Descobri o valor da quantidade de lados. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa informação que eu consegui aqui e vou substituir lá nas diagonais. Então, as diagonais vai ser igual. Eu sei que o número de lados desse polígono é 10. Então, vai ficar 10. Aqui, 10 menos 3, dividido por 2. Temos que lembrar das prioridades. O que é prioridade aqui? Eu resolver o que está dentro do parênteses. Então, o D vai ser igual a 10. 10 menos 3 é 7, dividido por 2. Agora, sim, eu multiplico 10 vezes 7, que vai dar 70, e o resultado dessa divisão por 2 vai dar o número de diagonais desse polígono. Ou seja, 70 dividido por 2 vai dar 35. 35 o quê? 35 diagonais. Ou seja, um decágono, um polígono que tem 10 lados, ele tem exatamente 35 diagonais, tá? Então, esse é um decágono regular, é um polígono regular. Ou seja, o que é um polígono regular? É aquele que tem o comprimento dos lados todos iguais. 35 diagonais. Letra C. Exercício número 2. Um hexágono regular pode ser representado como uma composição de outras figuras. Sobre o hexágono regular, assinale a alternativa correta. Vejamos o que é um hexágono e o que representa um hexágono regular. Hexágono é um polígono que possui exatamente 6 lados. E se ele é regular, significa que todos os lados têm o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, se mede L esse ladinho aqui, todos os outros lados medem L. Só que o hexágono regular, ele tem uma curiosidade. Ele é formado, aqui dentro, ó, ele é formado, eu posso dividi-lo em exatamente 6 triângulos equiláteros, ou seja, triângulos que possuem medidas de lado exatamente iguais. Então, significa que se esse ladinho aqui mede L, esse lado aqui vai medir L e esse lado vai medir L. Então, o hexágono regular pode ser composto por 6 triângulos equiláteros, ou seja, 6 triângulos que possuem as mesmas medidas de lados e as mesmas medidas de ângulos internos. Portanto, a letra C.